Como é que o fracasso total de uma guitarra acaba abrindo caminho para o sucesso lendário de outra? Pois é, essa é uma história sobre visão, sobre um trabalho artesanal incrível e, principalmente, sobre como às vezes é preciso um olhar de fora para enxergar o potencial de uma grande ideia. Pode parecer mentira, mas é a mais pura verdade. Lá em 1958, um dos designs mais radicais e hoje em dia um dos mais amados da história do rock foi lançado e ninguém quis comprar. Foi um fracasso de vendas assim retumbante. Então, vamos lá entender essa história. A protagonista inicial, a guitarra que fracassou, foi a Gibson Explorer. Ela foi lançada como parte de uma linha de guitarras que eles chamavam de modernistas. E o design dela era, nossa, não parecia com nada que existia na época. Só que o mercado simplesmente não estava pronto para ela. Lançada em 58, a reação foi tão fria que no ano seguinte, em 59, só 3 unidades foram despachadas. Para ter uma ideia, em 1963, a Gibson jogou a toalha e parou de fabricar. O futuro, pelo visto, ia ter que esperar um pouco. 22. Esse foi o número total de Explorers originais que saíram da fábrica nos 2 primeiros anos. Um número baixíssimo que na época só confirmou que ela tinha sido um erro de cálculo. Mal sabiam eles que, ironicamente, isso a tornaria um dos instrumentos mais raros e valiosos do mundo décadas depois. A história podia muito bem ter acabado aí, né? Mas enquanto as gigantes da indústria estavam focadas na produção em massa, uma nova filosofia estava surgindo, vinda de oficinas pequenas com uma pegada totalmente diferente. A gente está falando dos fabricantes boutique. Pensa assim, artesãos em vez de linhas de montagem. São empresas pequenas, focadas em qualidade extrema, construção manual e uma atenção aos detalhes quase doentia para um público que estava buscando algo realmente especial. E bem no centro desse movimento estava a Hammer Guitars, fundada em 1973 por Paul Hammer, Joe Danzig e John Montgomery. A origem deles não era uma fábrica gigante, era uma loja de guitarras vintage. A especialidade deles era consertar, restaurar os clássicos, o que deu para eles um conhecimento assim profundo do que fazia uma guitarra ser de outro nível. E foi essa bagagem toda que fez eles olharem para aquele design fracassado da Gibson Explorer e ver não um erro, mas uma oportunidade de ouro. Em 1974, só um ano depois de abrirem a loja, eles tomaram a decisão. Vamos construir nosso próprio instrumento. O momento que mudaria tudo estava prestes a acontecer. E aí nasce a primeira guitarra a ter o nome Hammer no headstock. Mas, qual formato ela teria? Eles podiam ter feito qualquer coisa, criado algo do zero. Mas não fizeram. Ela foi uma homenagem à Explorer. Eles pegaram aquele design radical, aquele que tinha fracassado, e decidiram que podiam fazer do jeito certo. A missão deles era muito clara. E não era só copiar um formato, sabe? O objetivo era recapturar a alma das guitarras clássicas dos anos 50. Misturando o design futurista da Explorer com a qualidade de construção da Era de Ouro. E o resultado, nossa, foi validado na hora. A primeiríssima Hammer Standard, a de número de série #0000, foi vendida para ninguém menos que Rick Nielsen, da banda Cheap Trick. A marca já nasceu com o selo de aprovação do puro rock and roll. Então, o que a versão da Hammer tinha de tão especial? Era a atenção obsessiva à qualidade, que logo deu a eles uma reputação lendária e o lema Tone to the Bone, que é tipo timbre até os ossos. Olha, essa citação do jornal Chicago Tribune resume tudo perfeitamente. Se as grandes marcas eram a General Motors produzindo em massa para todo mundo, a Hammer era a Ferrari, alta performance, construção precisa e feita para quem exigia o melhor do melhor. E como eles chegaram nesse status? Com um processo quase obsessivo. Começava com a escolha das melhores madeiras possíveis, tipo o Mogone de Honduras, Curly Maple. O corpo e o braço eram esculpidos à mão. Eles criaram um sistema de braço laminado para dar o máximo de estabilidade e ressonância. E o acabamento? 14 camadas de verniz. Isso não era produção em massa, era arte. E claro, os artistas notaram. A lista de músicos que usaram Hammer é tipo um quem é quem do rock. De Judas Priest a The Police, de Lita Ford a Paul Stanley do Kiss. Ter uma Hammer nas mãos era uma declaração. Era dizer que o som era levado a sério. E é aqui que a história dá a volta completa. A Hammer não só ressuscitou um design, ela provou que ele era bom, e com isso acabou mudando o rumo da indústria. O sucesso da Hammer Standard provou, sem nenhuma dúvida, aquilo que a Gibson não tinha conseguido ver lá em 1958. Existia, sim, um mercado para o design da Explorer. Ele só precisava ser feito com a qualidade que merecia.
E aqui vem a parte mais irônica e genial da história. Vendo o sucesso daquela pequena empresa boutique, a gigante Gibson foi forçada a admitir que tinha um clássico nas mãos. Em 1976, só 2 anos depois da primeira Hammer, a Gibson relançou a Explorer. A homenagem fez tanto sucesso que inspirou o original a voltar da aposentadoria. Isso tudo deixa a gente pensando, né? O que no final das contas define um clássico? É o nome famoso escrito lá no headstock? Ou é o cuidado, a paixão, a arte colocada na construção? A história da Hammer Standard parece sugerir que o verdadeiro legado não está em quem teve a ideia primeiro, mas em quem a executou com perfeição.